Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pelo carinho que todos estão tendo em divulgar, em compartilhar, as pessoas que nos enviam e-mails, as pessoas que nos escrevem através de WhatsApp, e-mails, comentários, somente agradecendo grandiosamente a essas pessoas pelo carinho que essas pessoas têm de compartilhar, de nos ajudar a levar a palavra do Eterno como ela é, como ela tem que ser dita. Não importa, né, para quem seja, mas que a palavra do Eterno está sendo divulgada não só através de nós, mas por aqueles que realmente amam e desejam o Eterno. E essas pessoas que têm estado conosco, têm acompanhado, recebo várias ligações de pessoas de vários estados agradecendo, querendo fazer parte do nosso grupo. Hoje nós temos um grupo aí quase alcançando as 100 pessoas. Nós temos um grupo também do WhatsApp, que é uma comunidade virtual, né, onde nós, dia de domingo, nós disponibilizamos do nosso tempo para ajudar algumas pessoas que estão até fora do Brasil, pessoas da África, pessoas de outros estados, né, que estão participando. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho e se você também deseja, pode nos enviar um e-mail para congregaçãonazareno@gmail.com ou pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp através dos sites, dos links que estarão sendo postados abaixo da descrição desse vídeo, você vai encontrar o número de WhatsApp. Tá certo? Bem, continuando ao livro de Atos, o livro de Atos, capítulo 1 e capítulo 22. No estudo passado, nós lemos o capítulo 19 e o capítulo 20 de Atos. Nós temos todos os estudos, os shiurins, o shiurim dos estudos do livro de Atos, os antigos. Você pode estar procurando na seleção de vídeos, tá? E, como de costume, nós vamos ler e vamos dando as explicações. Capítulo 21 e capítulo 22. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar antes de adentrarmos ao estudo é que de nenhuma maneira, em nenhum momento, Shaul, Paulo, ele está se contradizendo. Em nenhuma maneira. Nós temos que entender que existem várias situações. Nós temos a situação histórica, nós temos a situação literal, nós temos a situação onde Paulo tratava somente com os judeus. Nós temos uma situação em que Paulo tratava somente com gentios. Nós temos várias situações onde ele está num lugar em Jerusalém. Todas as vezes que ele diz, eu irei para Jerusalém, que é Jerusalém, ele diz, eu subirei a Jerusalém, eu descerei a tal cidade, eu estarei em tal cidade. Então devemos entender, através do contexto, que aquele local talvez seja de judeus, talvez seja de goim, de gentios. Então, a linguagem que Shaul vai expressar é para os gentios. A linguagem que Paulo vai expressar em algumas situações é para os Yehudim, os judeus, né? E as pessoas, sem saber deste contexto, né, desses textos que abrange a toda uma situação, as pessoas desconhecem disso e acabam julgando precocemente os ditos de Paulo,
as palavras de Paulo. E aí acabam entrando em heresia. Muitas pessoas têm nos mandado e-mail, ligado para nós perguntando: olha, eu estava numa comunidade e lá eles diziam que Paulo era um lunático, que Paulo, Kéfas eram pessoas que totalmente viviam brigando. E vejam, pessoal, através do que nós já temos visto, né, pessoas que não têm discernimento, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não conhecem as escrituras acabam aderindo a esses costumes diabólicos, a essas práticas demoníacas, né? E infelizmente nós temos um número de pessoas que aí nós estamos vendo nas redes sociais que ficam desqualificando a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Mas aí você pergunta para essa pessoa: qual é a situação histórica? Qual é a situação acadêmica? Qual é a situação geográfica, né? Existem dados arqueológicos? Não, não existe. Não existe. Então, e as pessoas acabam acreditando num papel que uma pessoa sem raciocínio, sem entendimento, acaba. E as pessoas que eu já vi que muitas pessoas querem realmente convencer alguns judeus a seguir a linha deles, né? E isso você não vai conseguir nunca. Você que está com essa intenção, você não vai conseguir nunca, meu amigo. Judeu, quem vai se revelar para ele é o Mashiach. Você não vai convencer ninguém, tá? Agora, continuando aqui no nosso estudo. Capítulo 21 diz o seguinte: depois de tê-lo tirado dos anciões de Éfeso, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara, encontrando o navio que faria a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre, cortamos pela esquerda, navegando para a Síria, e desembarcamos em Tsor, porque nosso navio deveria ser descarregado. Tendo procurado os Talmidim dali, permanecemos com eles uma semana, guiados pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito. Disseram a Shaul que não fosse a Yerushalai, mas quando a semana terminou, partimos e continuamos nossa jornada. Todos os talmidins, com suas mulheres e filhos, nos acompanhavam até fora da cidade. Ajoelhamos na praia e oramos e despedimos, embarcamos-nos e eles voltaram para casa. Veja que é costume, isso não é de cristianismo, pessoal. É costume do nosso povo se ajoelhar em forma de reverência ao Eterno. E infelizmente nós temos muitas linhas de judaísmo que eles não se ajoelham. Eles não oram com intensidade ajoelhados, eles não fazem isso. A maioria, né? Isso não é um costume cristão, isso é um costume judaico. Nós estamos vendo aqui, ó. Continuando. Partimos de Tsor, chegamos a Ptolomaida, ali cumprimentamos os irmãos e pernoitamos com eles. No dia seguinte chegamos a Cesareia e nos dirigimos à casa de Felipe, o proclamador das boas novas, um dos 7, e ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas solteiras com o dom de profecia. Veja que ele é um proclamador. Uma das coisas que nós somos, principalmente quando somos responsáveis por uma comunidade, somos responsáveis por pessoas, nós somos conscientizadores e proclamadores da palavra do Eterno. Nós não somos o dono da razão.
Nós não somos rabinos, nós somos servos de Hashem. Nós somos servos do Eterno. E continuando, ele tinha 7 filhas, 4 filhas. Enquanto permanecíamos ali, um profeta chamado Agave desceu de Judá para visitar-nos. Ele pegou o cinto de Shaul, amarrou as próprias mãos e os próprios pés e disse: Isto é o que o Ruach HaKodesh diz. O dono deste cinto será preso dessa forma pelos habitantes de Judá, e eles os entregarão aos goim. Um detalhe interessante que as filhas deste homem chamado Felipe, um dos 7, e ficava com ele tinha 4 filhas solteiras com dom de profecia. Ou seja, essas meninas, essas moças, elas profetizavam, elas anunciavam, elas conscientizavam e elas manuseavam muito bem a palavra do Eterno. Aí muitas pessoas dizem, mas não existe pastora na Brit Hadashah. Realmente não existe. Mas existem mulheres que se destacaram não só na Brit Hadashah, mas no Velho Testamento, na Torá, nos 5 livros de Moisés, no caso de Miriam, no caso de Ruth, no caso de Rachel, no caso de Sara, no caso de Rebeca, no caso de Hana. Então, essas mulheres se destacaram. Miriam, esposa, irmã de Moshe, foi uma que se destacou e ela era dada como profeta. Tá? Então tem muita gente que fala, mas não tem realmente título nenhum de pastor. O pastor principal é Yeshua. Nós somos todos servos, tá? Nós somos servos. É ponto final. Continuando. Aí ele diz, quando ouvimos isso, nós e as pessoas ali rogamos a ele que não subisse a Jerusalém, porque Shaul respondeu: O que vocês querem, chorando e tentando enfraquecer minha resolução? Eu estou preparado não apenas por ser preso, mas até mesmo para morrer em Jerusalém por causa do nome do Senhor Yeshua, e por ele nos ter deixado convencer. Nós dissemos, seja feita a vontade do Senhor, e nos calamos. Então, ao final de nossa estada, juntamos nossas coisas e subimos a Jerusalém. E foram conosco alguns talmidim de Cesareia. Eles nos levaram à casa de um homem que deveria permanecer, Menasson de Chipre, um talmidim, desde os primeiros dias. Veja que este homem, Menasson, ele era um talmidim desde os primeiros dias. Ou seja, no início ali, Em Jerusalém, os irmãos não receberam calorosamente. No dia seguinte, em Jerusalém, os irmãos nos receberam calorosamente. No dia seguinte, Shaul, o resto de nós, fomos ao encontro de Jacó, e todos os anciões estavam presentes. Depois de cumprimentá-los, Shaul descreveu com detalhes todas as coisas que o Eterno fizera entre os gentios por seu intermédio. Veja, para quem não sabe, neste momento, após a morte e ressurreição de Yeshua, os gentios começaram a buscar o Eterno. Alguns gentios sérios, pessoas sérias, começaram a buscar o Eterno. E Shaul, ele sempre estava ali conscientizando e ajudando aqueles gentios a buscar o Eterno de fato, de verdade. É por isso que ele foi chamado. Então, tá aqui. 20. Ao ouvir esse relato, eles louvaram o Eterno, mas também lhe disseram: Vejam, irmãos, quantas dezenas e milhares de crentes há entre os habitantes de Judá, e eles são zelosos da Torá. O que eles ouviram falar a seu respeito é que você está ensinando aos judeus que vivem entre os goim a apostatar de Moshe,
dizendo-lhes que não mais realizem a Brit Milá em seus filhos e não sigam as tradições. Vejam só, isso já naquela época, alguns disseram que Paulo era contra a circuncisão. Veja só. Então, o que se deve fazer? Eles certamente saberão a respeito de sua chegada. Portanto, faça o que lhe dissermos. Temos 4 homens que fizeram um voto. Leve-os consigo, purifique-os com ele e pague as despesas relativas à raspagem da cabeça de vocês. Então todos saberão que não há verdade nos rumores ouvidos ao seu respeito. Ao contrário, saberão que você se pauta pela Torá. Essa raspagem de cabeça é o voto de Nazir que estes 4 homens estavam fazendo. E realmente a Torá exige que esse cabelo seja levado ao sumo sacerdote e pagar pelas despesas daquele voto. E todos saberão que ele não é contra a Torá. Entretanto, ou seja, quando eles fizessem esse voto, as pessoas iriam dizer, como que pode ele ser contra a Brit Milá, que é a circuncisão, e está fazendo voto de Nazir, cumprindo detalhadamente, né? Entretanto, em relação aos goim que passaram a confiar em Yeshua, nós lhe enviamos uma carta com nossa decisão unânime de que eles devem abster-se do que foi sacrificado a ídolos, de sangue de animais sufocados e da fornicação. Essas leis aqui se deu lá em Atos 15, tá? Onde os gentios estavam adentrando a sinagoga, buscando o Eterno, indo na sinagoga. Então eles falaram, o mínimo de requisito será para os gentios é esse. Poxa, gente, a gente sabe que nós nascemos numa nação pagã, mas infelizmente nós temos muitos líderes gananciosos, pessoas que se intitulam Rosh, que se intitulam até Rabino, e não é coisa nenhuma, né? E fica descaracterizando a Brit Hadashah, e fica como estavam essas pessoas. E para piorar mais ainda, eles colocam um peso extraordinário sobre os gentios, né? O gentio, pessoal, ele tem que mudar o seu interior. Eu já falei isso 10.000 vezes. Mas não se preocupe, o Eterno vai exigir dessas pessoas. O Eterno vai pedir, vai prestar. Essas pessoas vão ter que prestar conta. Essas pessoas vão ser penalizadas porque a pessoa já é filha do inferno, como Yeshua disse. Ela se torna 2 vezes mais, né? A pessoa estava perdida. Aí ela começa a ensinar rezas para essas pessoas. Começa a dizer, olha, aqui é a vela do Shabat, aqui é a Halá. Gente, isso é consequência, meus irmãos. Isso é consequência. O que o gentio tem que fazer, eu já falei, é criar vergonha na cara e obedecer esses requisitos. Eu não vi em todas as escrituras, principalmente na Brit Hadashah, gentil chegando à comunidade e o líder disse, olha, agora está aqui um sidu, está aqui uma halá, e está aqui vela, e está aqui isso, está aqui isso, um kippá, está aqui um talit, e começa a fazer isso. Gente, isso não existe. Quem ensina isso aí está querendo se aproveitar de pessoas, tá? Tome bastante cuidado. Gentil adentrou ao local aonde eles querem buscar o Eterno, o mínimo de regras é esse aqui. Se você vê um líder, escuta o que eu estou te falando. Se você vê qualquer um, o gentil está chegando à comunidade e ele começa a dar um monte de patifaria para aquela pessoa, vai matar ela. Que o gentil ele tem que mudar. É esse aqui, ó. É o básico. Nós nascemos numa nação pagã, tá? Nós somos oriundos do paganismo, tá? Puxa a ficha.
puxa a ficha. Então ele disse, da fornicação. No dia seguinte, Shaul levou os homens, participou do ritual de purificação com eles e entrou no templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita a favor de cada um deles. Os 7 dias já estavam no fim, quando alguns judeus incrédulos, vejam que eram judeus incrédulos, da província da Ásia, viram-no no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Homens de Israel, ajudem! Eles gritaram: este é o homem que vai a toda parte ensinando coisas contra nosso povo, contra a Torá e contra este lugar. E agora ele ousou trazer alguns goim ao templo e profanou este santo lugar. Anteriormente eles viram Trofimo de Éfeso na cidade com ele e o persuadiram e presumiram que Shaul o tinha levado ao templo. Toda a cidade ficou sobressaltada e pessoas vieram correndo de toda parte. Eles detiveram Shaul e o arrastaram para fora do templo. E de imediato os portões foram fechados. Vejam como o templo já estava corrompido. Mas enquanto a multidão tentava matá-lo, a notícia de que todo Jerusalém estava em tumulto chegou ao comandante do batalhão romano. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correu para o meio da multidão. Assim que eles viram o comandante, pararam de espancar Shaul. Então o comandante chegou, prendeu-o e ordenou que se fosse preso com 2 correntes. Ele perguntou quem era ele e o que tinha feito. A multidão toda gritava coisas diferentes. Portanto, por não conseguir descobrir o que tinha acontecido por causa do tumulto, ele ordenou que Shaul fosse levado para o quartel. Quando Shaul chegou às escadas, precisou ser carregado pelos soldados, porque a multidão estava muito descontrolada. E eles o seguiram, continuavam gritando: matem-no! Tá vendo? Quando Shaul estava a ponto de entrar no quartel, disse ao comandante: posso dizer algo? O comandante disse: você sabe grego? Diga, não é você um egípcio que tentou iniciar uma revolta há pouco tempo e liderou 4.000 terroristas armados para o deserto? Essa revolução aconteceu no passado, ali entre o tempo de Macabeus, tá? Até a época de Yeshua. E é por isso que este soldado romano, ele disse: tu falas grego, né? Você não é diga, você não é o egípcio que tentou iniciar uma revolta há pouco tempo e liberou 4.000 terroristas armados para o deserto? Perguntou para ele. Shaul disse: sou um judeu de Tarsus, na Cilícia, natural de uma cidade importante, e eu lhe peço permissão para dizer algo ao povo. Tendo recebido permissão, Shaul levantou-se na escadaria e acenou para a multidão. Finalmente, quando todos ficaram quietos, dirigiu-se a eles em hebraico. Tá vendo? Uma hora ele falou em grego e agora ele fala em hebraico. Irmãos e pais, ouça-me enquanto lhe apresento minha defesa. Quando eles ouviram que ele falava em hebraico, acalmaram-se e pouco mais. Portanto, ele continuou: sou judeu nascido de Tarso da Cilícia, mas fui trazido para esta cidade, instruído aos pés de Gamaliel. Veja que ele foi instruído aos pés do maior rabino erudito daquela época, em todos os detalhes da Torá. De nossos antepassados, era tão zeloso pelo Eterno quanto qualquer de vocês hoje. Perseguia até a morte os seguidores deste caminho, prendendo homens e mulheres e lançando nas prisões. O Kohen Hagadol e todo o Sanhedrin também podem dar testemunho a esse respeito. Olha só, ele tinha cartas do Sanhedrin para prender
discípulos de Yeshua. Na verdade, depois de receber cartas da parte deles para seus colegas em Damasco, estava a caminho de lá com o objetivo de prendê-los, também naquela cidade, a fim de trazê-lo de volta a Jerusalém para receberem punição. Veja como as aberrações da internet elas são assim. Elas dizem que Paulo vive se contradizendo em seus escritos. Mas aí você vai ver quem é que está falando, você vai ver uma pessoa que não tem informação de nada, não sabe de nada, né? Mas ela vive na internet falando que Paulo está se contradizendo. Aí Paulo é um rabino, estudou aos pés de Gamaliel 14 anos, judeu, circuncidado ao terceiro dia, ou ao oitavo dia, né, natural da Cilícia. E aí, essa pessoa que nasceu hoje, no século XXI, ex-cristão, ex-pagão, fica falando isso? Pelo amor, gente, isso dá até dor de cabeça. Continuando. Eu estava a caminho e já me aproximava de Damasco por volta do meio-dia, quando subitamente uma luz intensa, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz dizer-me: Shaul, Shaul, por que você insiste em me perseguir? Eu respondi: Quem é, Senhor? Eu sou Yeshua de Nazaré. Ele me disse: E você está me perseguindo? As pessoas que estavam comigo viram a luz, mas não ouviam a voz daquele que falava comigo. Eu disse: Que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levante, entre em Damasco, e lá lhe será dito tudo o que você deverá fazer. Eu fiquei cego pelo brilho da luz, e então meus companheiros me levaram pela mão até Damasco. Um homem chamado Ananias, um piedoso seguidor da Torá, tido em alta conta por toda a comunidade judaica daquela cidade. Veja que havia comunidade judaica em cada cidade, ou em algumas cidades. Veio ver-me, pôs-se junto a mim e disse: Irmão Shaul, enxergue outra vez. Naquele mesmo instante recuperei a visão e o vi. Ele disse: O Elohim de nossos pais determinou de antemão que você deverá conhecer a sua vontade. Vê o tzadik e ouvi sua voz, porque você será testemunha dele e de todos aquilo que viu e ouviu, e agora que está esperando. Levante-se e seja imerso e tenha seus pecados lavados ao invocar o nome dele. Depois de ter voltado a Jerusalém, eu estava orando no templo. Caí em êxtase e vi Yeshua rápido. Ele me disse: Saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o que você tem a lhe dizer ao meu respeito. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu ia a todas as sinagogas para prender e açoitar os que confiavam em você. Também, quando o sangue de sua testemunha esteve foi derramado, eu estava ali, de pleno acordo. O sangue de sua testemunha esteve foi derramado e eu estava de pleno acordo, e cuidava das roupas do que iriam matá-lo. Mas ele disse: Vá, porque eu enviei para bem longe, para os Goim. Eles o estavam ouvindo até este ponto, porém pararam a gritar com toda a força: Tirem este homem da face da terra. Ele não merece viver. Eles gritavam, sacudiam suas roupas e lançavam pó ao ar. Por isso o comandante ordenou que ele fosse levado ao quartel e que fosse interrogado e açoitado, para poder descobrir por que o povo gritava daquela forma contra ele. Mas enquanto eles o estavam amarrando com tiras de couro para ser açoitado, Shaul disse ao capitão que ali estava: É legal açoitar um cidadão romano sem ser julgado? Quando o capitão ouviu isso, foi ao comandante e lhe contou: Você percebe o que está fazendo este homem cidadão romano? O comandante foi até Shaul e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Sim, ele disse. O comandante replicou: Comprei a cidadania
por uma grande quantia, mas eu nasci com ela, Shaul disse. De imediato, os homens que iam interrogá-lo afastaram-se dele, e também o comandante temeu por ter percebido que acorrentaram um cidadão romano. Contudo, no dia seguinte, visto que o comandante queria saber especificamente qual acusação dos moradores de Judá fizeram contra Shaul, mandou soltá-lo e ordenou que os principais Corramim e todo o Sanhedrin se reunisse. Então ele trouxe Shaul e os colocou diante deles. Amém? Hoje nós lemos o capítulo 21 e 22. Nos próximos capítulos nós iremos ler capítulo 22 e 23 e assim vamos prosseguir até o capítulo 28. Tá certo? Então o que nós aprendemos hoje aqui? Nós aprendemos que Paulo ia nas sinagogas e que ele fez um voto provando, ele cumpriu o voto no tempo, provando que ele nunca foi contra a Torá. Nunca foi. E hoje nós temos a mesma novela de alguns usados por espíritos malignos, filhos de Rassatã, dizendo que Paulo era contra a Torá. O que eu tenho a dizer para você? Que você que está me ouvindo, que realmente preza pelos princípios do Eterno. Vejam só, pessoal, na internet há muitas informações, muitas. E no meio dessas informações vem aquela semente do mal. Sim, isso mesmo. A semente do mal. Disse Paulo que uma pitada de fermento eleva toda a massa. Se aquela semente do mal cair no seu coração e ali começar a dar fruto, ela nasce, começa a dar fruto, você vai ser um herege pelo resto da tua vida. Eu costumo dizer na comunidade que, poxa, eu nasci, eu cresci, eu estou ficando velho, virei jovem, adulto, estou ficando velho, vou morrer e eu não fiz nada para o meu Senhor? Poxa, eu seria muito covarde para tamanha desgraça. Não, nós temos que fazer algo, nós temos que nos unir, principalmente os filhos da luz. Os filhos da luz têm que se unir, Eu costumo dizer, pessoal, que o judaísmo, ele é uma seta. É como se dissesse, olha, aqui tem algo. Eu costumo dizer o seguinte, você está andando numa estrada e você que é motorista ou você já percebeu isso, você chega assim, de repente, você vê proibido seguir, contramão. Aí você vê uma seta, entre aqui. O que você faz? Você entra para não seguir na contramão. Se você seguir, você vai dar de cara com um carro e vai morrer. Provavelmente ou cometer um acidente. Então aquela seta que diz entra aqui é o que o judaísmo significa. Entra aqui, veja, observe. Agora um detalhe bastante interessante, que no meio desse judaísmo há coisas que descaracterizam Yeshua. Há coisas, escritos tendenciosos para distorcer a divindade de Yeshua. Há rabinos que vivem só brigando um com o outro, discutindo o território, discutindo, brigando, fazendo uma competição de alunos. Quantos alunos eu tenho? Quantos o outro tem? Será se existe convenção em Israel? Será se eu posso
fazer uma aliá em Israel, o outro diz que pode, o outro diz que não, e fica aquela competição. E isso, pessoal, é nesse meio que a gente começa a identificar aqueles que realmente estão ali por interesse. O que aquelas pessoas realmente elas fazem é interesse, tá? Elas não conseguem fazer nada da vida. Elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem. Aí elas viram professores, que lógico é normal. Elas começam a colocar pessoas nas suas escolas e tal, e aí começa dando. E as pessoas que são leigas no assunto acabam caindo em heresias. O problema é que pode ser tarde. Pode ser tarde, a morte pode te surpreender hoje. A morte pode te surpreender amanhã. Você pode morrer daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano. E se você estiver nesse meio, disse o Eterno para nós não sermos participantes das obras infrutíferas. Então, se eu estou no meio, num contexto, vivendo um contexto de aberrações. Outra coisa interessante que eu sempre gosto de enfatizar. Pessoal, quem traiu uma vez, vai trair de novo. Porque essa pessoa não se reconciliou. Né? Nós tivemos aí o jejum de Yom Kippur. O que tem de gente que está devendo, né, para outras pessoas. Não estou falando dever de dinheiro, não. Eu estou falando dever perdão. Elas fizeram tanta merda, desculpa a expressão, fizeram tantas coisas contra outras pessoas. E elas mudam de placa, elas mudam de roupa. Aí elas acabam aderindo a uma comunidade do judaísmo dos pretos, não é dos negão, moreno não, porque eu sou negão e moreno, né? Dos pretos, das roupas pretas e brancas, dos chapéus pretos, das barbas grandes. Quando ela adere a isso, ela leva consigo todos os males. Aí fica nas redes sociais. Me perdoa, ciclanos, pelo que eu fiz. Gente, com Yeshua, você tem que ir até a pessoa pedir perdão. É isso mesmo. Quem foi? Eu já falei. O causador foi você. Você tem que pedir perdão. Não é quem está magoado com você, não, tá? Você foi o causador, você tem que ir lá na pessoa e disser para essa pessoa e dizer: olha, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, ela não quer perdoar. Você foi e o Eterno vai te perdoar. Todas as suas orações serão aceitas. Todas as suas orações serão aceitas. Você viverá num conceito de shalom, em harmonia com a paz e a segurança. É o que ocorre. Eu não sei o que é isso. Eu sei que no momento que eu estou falando com você, você sente que existe uma essência, uma manifestação espiritual. Sabe por quê? Porque o ambiente no qual que eu estou aqui produz shalom. E isso traz segurança, traz certeza para que você venha pedir perdão para as pessoas. E como nós não temos a ficha suja diante do Eterno, né? Diante do Eterno, nós temos a comunhão plena com Ele. Não estamos nos gabando, não, mas ele já disse de antemão: aquele que quiser se gloriar, se glorie nisso, de me conhecer. É isso que é importante. Quantas de vocês ou quantas pessoas que você conhece que você vai num ambiente de oração e você não tem um relacionamento com o Eterno?
você não consegue falar, você não consegue ministrar as suas orações com intercessão, com divindade, com amor, com shalom, com certeza, convicção, com confiança de que o Eterno está te ouvindo e que Ele vai te abençoar e que Ele vai se manifestar na sua vida. Quantas vezes, né, você encontra pessoas que não têm isso, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer, procure ser zeloso, procure o amor, sublime, esqueçam os blá blá blás. As pessoas me procuram, eu falo, calma, calma, se você quer ser ajudado, calma, calma, não é assim, não é correndo, não é querer saber coisa de ontem para hoje, não é querer aprender tudo da noite para o dia, de um minuto para o outro, de hora para outra hora. Não! É uma consequência, são estágios. O processo de Teshuvá é estágios. Mas é isso aí. No próximo estudo falaremos mais. Compartilhe esse vídeo e ajude as pessoas. Que o Eterno te abençoe e te guarde em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.